Eu quero nesse momento então entrar para esse tema que nós temos hoje, esse projeto, o maravilhoso projeto de Deus, e vamos olhar então os dois textos bases que temos. O primeiro está em Êxodo 31 e o próximo texto, o segundo texto, está em Êxodo capítulo 35, passando para o capítulo 36. Vamos ler então o capítulo 31 de Êxodo, versículos 1 a 8. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedra, para engastar e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso. Paramos aqui nesse versículo 8 do capítulo 31. Convido-vos a irem comigo ao capítulo 35. Vamos aos versículos 30 em diante, entrando para o capítulo 36. Aqui diz: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, ciência em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar de pedras, para engastar e entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe pôs o coração para ensinar a outros, a ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Aqui nos versículos capítulo 36, ainda vamos um pouco mais à frente, diz, verso 2, Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu e se chegar a obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Nós temos aqui um projeto maravilhoso de Deus, um maravilhoso projeto, o santuário de Deus. O que é mais interessante é que é no deserto. É num lugar onde eles passavam por aquele deserto a caminho da terra da promessa. Eu gostaria de chamar a atenção para fatos importantes aqui, princípios fundamentais na obra de Deus, na nossa comunhão com Deus, na visão do próprio Deus. E eu gostaria que pudéssemos pensar um pouco o porquê esse projeto é maravilhoso. Mas antes, enquanto eu preparava, eu parei diante da escolha das 7 maravilhas do mundo. Quando um grupo de pessoas importantes do mundo,
decidiram destacar quais seriam as principais, as mais importantes, as 7 maravilhas do mundo moderno nesse caso, porque tem também do mundo antigo. Mas mesmo agora, considerando o mundo moderno, 2 delas pelo menos estão lá, que é a Grande Muralha da China e também o Cristo Redentor em Rio de Janeiro foi incluída nestas 7 maravilhas. E eu fiquei me perguntando, diante desse texto também, deste maravilhoso projeto de Deus, quais eram as características ou os critérios para que se chegasse à escolha e pudesse definir que esta é mais importante que esta, e até o ponto de fazer a colocação desde a primeira até a 7ª maravilha. E alguns dos critérios foram que deveria realmente ser uma obra original. Devia ser original. Devia ser também uma obra difícil ou até impossível de reproduzir. Deveria ser uma obra que tenha sido erguida de forma sublime e que também tenha valor histórico e que tenha beleza e tenha complexidade. Então eu fiquei pensando, olha, realmente são características, são formas de identificar o que é realmente maravilhoso. Quando entramos para esse texto, o texto que lemos em Êxodo, e fala do projeto do santuário, do tabernáculo no deserto, nós vamos encontrar também a razão por que é o projeto maravilhoso. E possivelmente, se o homem pudesse avaliar com a visão real das coisas, com a visão num contexto também espiritual, esse seria o primeiro de todos, inigualável. Porque não só na arte, na forma de ser feito, mas no significado que ele tem. E eu gostaria que nós parássemos um pouquinho diante da questão de ser um projeto de Deus. O fato de ser um projeto do Senhor. Veja só, capítulo 31, quando disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, faça. Deus tinha um projeto e dá ao homem o privilégio de executá-lo. Deus dá os traços deste projeto e pede ao homem que o torne real, que faça esse projeto acontecer. É maravilhoso isso, porque nasceu da vontade soberana de Deus, quando Deus disse para ser feito, mas ao ser realizado pelo homem, apresenta-se aqui, quando lemos capítulo 36, verso 2, no meio desse verso, praticamente para o final, ele vai dizer aqui, todo homem cujo coração o Senhor tinha preparado, aquele que o Senhor moveu para fazer, e a ideia do coração voluntário. A versão NVI traz a expressão aquele que tivesse um coração voluntário. Deus havia movido pessoas, mas eles não eram obrigados a fazer. Eles tinham sido movidos pelo amor a Deus e ao seu plano, e portanto iam realizar a obra. Então, nesse sentido, o projeto que vem da presença de Deus, do plano soberano, mas que passa também pela vontade humana, seria o lugar onde a soberania de Deus se encontra com a livre decisão do homem. A decisão do ser humano oferecer voluntariamente algo para Deus. Os que estavam dispostos. O versículo 3 do capítulo 36, ele diz aqui, estes receberam de Moisés toda a oferta alçada para o santuário. E o versículo no final diz, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então, no projeto de Deus, quando pensamos nesse sentido, nós vamos ver o encontro entre esses dois elementos de grande importância. O Deus que tem todo o prazer em salvar, mas o mesmo Deus que também tem todo o prazer em deixar que o homem tome a sua decisão, que o ser humano escolha. O serviço que prestamos para Deus precisa ser com esta mesma atitude de coração. E nesse sentido, nós devíamos perguntar se o que estamos fazendo, seja pequeno ou seja grande, em todo esse plano de Deus no nosso tempo presente, na Igreja de Cristo. Que sejamos capazes de identificar se o que fazemos está dentro da vontade revelada de Deus. Aquilo que Deus tem revelado em sua palavra. Porque Deus trouxe a Moisés os seus pensamentos, o seu projeto, e Moisés, cabia a ele e a essa equipe
fazer exatamente como Deus tinha traçado, tinha determinado. Então a questão é que o que fazemos no mundo hoje esteja dentro do projeto também da vontade soberana de Deus em si, mas essa vontade revelada de Deus aqui na Bíblia Sagrada. Nos sentimos incluídos nesse plano de Deus? Você que está na igreja, como membro da igreja local, consegue sentir-se bem dentro de um plano, incluído num testemunho de vida com Jesus, com Cristo, da salvação de Cristo? Consegue se sentir como parte desse plano de Deus na terra hoje, que é resgatar o ser humano perdido, integrá-lo, incluí-lo no corpo chamado igreja, e que cada um tem ali a sua função específica? Conseguimos nos identificar como participantes com todo o coração, de forma voluntária? Aqui, sem dúvida, a vontade e a escolha, a vontade de Deus e a escolha do homem, a decisão do homem estavam juntos, e parece que esta é a maior maravilha da criação, que Deus não criou robôs, não criou seres manipulados por força, mas que também são tocados e respondem de coração ao projeto de Deus. Então só podemos servir a Deus no seu projeto se realmente em nosso coração está essa disposição de dizer, Senhor, eu quero fazer. Não é que eu tenho, eu sou obrigado, eu estou sendo, está me sendo imposto, está sendo uma imposição em cima de mim. Mas eu quero, eu desejo, eu tenho prazer, como dizia o salmista, que tinha prazer na lei do Senhor, tinha prazer nos ensinamentos do Senhor. Quando esse prazer desaparece, quando nós começamos a fazer por uma imposição da nossa consciência, ou do mundo que nos cerca, ou da liderança do próprio grupo, da igreja local, quando alguma coisa acontece e rouba-nos o prazer de fazer o trabalho de Deus, foge completamente aquilo que Deus espera no seu plano maravilhoso. Esse encontro no deserto assemelha-se com o encontro que Ele tem comigo e com você hoje aqui. Estamos num verdadeiro deserto e percebemos como é intensa a prova nesse deserto. Mas foi lá que Deus trouxe todas as condições para que o povo pudesse não só viver, mas fazer algo. Não só esperar a terra da promessa, mas estar atuante antes que chegasse lá. É impressionante que nós também temos a expectativa segura em Cristo e estamos ansiosos para chegar lá, que aconteça o arrebatamento, que estejamos na cidade celestial, a nossa pátria está nos céus, como disse Paulo, o apóstolo. Nós estamos felizes também que podemos estar aqui. O apóstolo Paulo, ele reflete bem esse sentimento. Ele diz que, de um lado, ele gostaria de estar com Cristo, que era infinitamente melhor. Mas, por outro lado, ele se preocupava com aquelas pessoas que o cercavam, com aqueles que ainda não eram salvos, e com a própria igreja, com as suas dificuldades, que precisavam do apoio do apóstolo. Como nos sentimos? Sentimos como parte desse projeto e queremos atuar voluntariamente para fazer aquilo que Deus deseja de nós? Realmente possamos pensar sobre isso. Eu gostaria de chamar a atenção a um segundo ponto, um segundo aspecto central aqui também, que é o próprio santuário, porque ele é também chamado de tenda do encontro. Tenda do encontro. Aquele encontro perdido lá no Jardim do Éden. Aquele encontro que acontecia no final do dia. Quando Deus vinha, na viração do dia, falar com aquele ser criado por Ele e que Ele queria que tivesse liberdade de estar na sua presença e partilhar os seus pensamentos com Deus. E então, quando a tenda é construída, aparece essa ideia também, tenda do encontro. Encontro de Deus com o homem, do homem com Deus também. Agora, é nesse sentido, para produzir, para fazer o trabalho, fazer o projeto, o capítulo 31, no versículo 2, ele apresenta aqui as qualificações. Alguém precisa estar qualificado. Nós não fazemos qualquer coisa. Nós temos uma vocação, nós temos uma qualificação, nós temos uma necessidade de estarmos preparados para poder executar a obra. Quem estaria qualificado? Quem estaria qualificado? Quem é que está qualificado
a pegar um instrumento, ir à frente e conduzir o louvor na igreja? Quem é que está qualificado? Alguém está, outro pode não estar. Ele pode estar qualificado para outra área e não para aquela. Então é muito interessante notar que dentro do plano de Deus, já no passado, nesse tempo do projeto do santuário no deserto, já havia essa necessidade e em todos os tempos há essa necessidade de identificarmos o ponto certo onde Deus me colocou, o que é que Ele quer que eu faça, o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho na mão que posso oferecer. Muitas vezes usamos aquela figura quando Moisés é chamado e Deus pergunta a Moisés: o que tu tens na mão, Moisés? E Moisés tinha a vara que ele conduzia as suas ovelhas, aquele cajado, e era esse cajado que Deus queria usar. E, portanto, Deus faz uso das coisas mais simples que possamos ter em nossa mão e que estejamos dispostos a oferecer para que Ele faça a sua obra acontecer aqui no mundo. Deus quer usar a sua vida. Nós temos as pessoas mencionadas, nós temos aqui a pessoa desse, que Moisés foi o que recebeu o projeto, mas Moisés ia passar para Bezalel. Bezalel tem o significado na sombra de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção em Bezalel é que ele é neto de Ur. Nós sabemos da história quando os amalequitas atacaram Israel no deserto, e Ur e Arão estavam segurando os braços de Moisés, vocês conhecem essa história, para que o povo de Israel conseguisse vencer o inimigo que os atacou. Esse Ur seria o avô de Bezalel? Nós não sabemos se era esse, mas cremos que sim, parece que sim. Nós não temos como confirmar, mas temos aqui uma questão que esse Bezalel era jovem, muito jovem. Seu avô estava vivo ainda, ele ainda era jovem, mas ele era capaz de fazer o projeto de Deus acontecer naquela área da arte, da capacidade de produzir todos os objetos que precisaria para o santuário, inclusive o próprio santuário todo. Ele tinha capacidade, mas não sozinho. Aqui aparece o Aholiabe. Esse estaria como assistente. E o capítulo 36 nos traz uma informação interessante também sobre esses dois, que além da habilidade de produzir os materiais necessários, eles também teriam a capacidade de ensinar outros. Por vezes as pessoas dizem: eu sei para mim, mas eu não consigo ensinar alguém. E aqui aparece esta colocação no texto, dizendo que eles receberam a capacidade também, a sabedoria, não só para fazer, mas também para ensinar aqueles que estariam depois. Uma terceira questão que chama atenção na equipe é que aparece aqui uma cadeia de autoridade, de responsabilidade, que também é respeitada por toda a equipe. Todos respeitaram a autoridade de Moisés, que trazia de Deus o projeto para ser feito. E todos iriam respeitar a autoridade de Bezalel, e também depois desse assistente, Aholiabe. E aparecem os seus dois nomes aqui, mas não aparece o nome dos muitos voluntários, dos muitos que foram preparados, treinados. Isso também é importante, porque muitas pessoas estão servindo ao Senhor de uma maneira muito preciosa, mas os seus nomes não aparecem. Eles estão fazendo um trabalho talvez muito importante no sentido geral, mas muito simples na observação de fora. Talvez todos iriam querer estar próximo de Bezalel e de Aholiabe quando eles estivessem trabalhando. Mas quem trazia e quem fazia algum trabalho mais simples, talvez passava despercebido. Mas não diante de Deus. Então, quando você faz o seu trabalho, quando você quer fazer algo para Deus, pode ser que o seu nome não apareça. Pode ser que ninguém te valorize. Ninguém veja as flores que você traz para a casa de oração, para o lugar de culto. Ninguém veja que você está aí atrás, trabalhando para que este momento aconteça, cuidando da tecnologia toda tão difícil hoje, de termos aí com qualidade uma transmissão como esta. Eu não sei quantos estão envolvidos neste momento agora, mas certamente, se o seu nome não aparece aqui, ele está aparecendo sim ali diante do Senhor. Porque todos esses foram chamados para esta obra, para esse trabalho. Muitos voluntários. Responsabilidade, autoridade
e voluntariedade. Voluntários, serviços feitos de coração. O objetivo, já falamos, o lugar do encontro. Deus queria encontrar com o ser humano, o lugar do encontro. Interessante que a mulher samaritana, quando Jesus falou sobre isso, Jesus disse que não seria mais somente uma questão geográfica. Era mais uma questão espiritual. Ele diz que não seria em Jerusalém, não seria lá naquele monte onde essa mulher samaritana tinha falado, que era o monte dos seus pais, dos seus antepassados ali, mas era algo espiritual. Deus é servido em espírito, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nesse sentido, o nosso culto e o nosso trabalho, ele não é voltado tanto para esta parte de lugar, de geográfico em si, mas por um lado também é. Porque quando Jesus disse sobre a nossa comunhão, nosso encontro com o Senhor, ele disse, se nós queremos ter um encontro de qualidade com o Senhor, muitas vezes teremos que entrar no nosso quarto e fechar a porta. Não foi isso que ele falou? E se ele disse isso, também isso é significativo, porque muitas vezes, por nós não termos um espaço adequado, um tempo certo, um horário certo, um lugar onde a porta se fecha para o som do celular, ou para o som da televisão, ou para o mover do mundo aí fora, talvez não consigamos ter um encontro. Talvez não tenhamos acesso a esse lugar do encontro. Talvez o coração ainda está vazio, não consegue se aproximar de Deus. E eu não estou aqui dizendo que é preciso ter um sentimento forte, porque a fé não pode depender dos sentimentos. Mas é preciso ter consciência de que estamos diante do Senhor. É preciso saber que estamos perante Deus, num encontro com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ao chegarmos por esse nome, por esta obra, nós estamos sim num encontro com Ele, porque Ele habita em nós. Já não é mais como no Antigo Testamento. Agora, seguindo um pouco, talvez um pouco mais rápido do que eu esperava, dentro dessa sequência que eu anotei, eu queria colocar a ideia aqui, que aparece no texto, que esse lugar do encontro só era possível construir aquelas pessoas que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, esses que receberam as tarefas para fazer, estavam também qualificados espiritualmente para fazer. E é por isso que a obra de Deus não pode ser feita por uma pessoa incrédula, por alguém que ainda não creu em Jesus Cristo. Por mais que as pessoas façam muitas boas obras, obras que possam impressionar a humanidade, mas perante Deus, se não for pela ação também do Espírito Santo de Deus, esse valor espiritual não existe. Não há valor espiritual. Portanto, aqui o texto apresenta que seria o lugar onde Deus encontraria com o homem, mas também o homem encontraria, alcançaria o favor divino, estaria perante o Senhor. Eles foram ensinados pelo Espírito Santo. E isso é o que dá também a ideia de um projeto sublime, a sublimidade do projeto. Primeiro, porque é projeto de Deus. Segundo, porque é o Espírito Santo de Deus que opera para que esse projeto consiga chegar à qualidade esperada por Deus. E em terceiro lugar, porque é uma figura de Deus o Filho. Nós não vamos entrar nos detalhes do santuário. Nós queremos ficar só nesses dois textos que mencionam o momento em que isso foi decidido fazer. Mas nós queríamos ver claramente aqui, quando você estuda o santuário, você percebe que ele é um quadro, é uma figura da pessoa de Jesus Cristo, na sua pessoa e na sua obra. E, portanto, este santuário é sublime, porque ele tem a ação do Pai, do Espírito Santo e também do Filho, Deus o Filho. E do ser humano, que está agindo, interagindo com este Deus maravilhoso. É original, é sublime, é original porque vem de Deus, é sublime porque o Espírito Santo opera. E é complexo porque nós não conseguimos entender profundamente, plenamente, a obra da redenção ainda. Nós entendemos aquilo que é base, para que nós possamos ter acesso, ter comunhão. Mas é algo muito mais complexo. O apóstolo Paulo fala que é para nós, muitas coisas são para nós como um mistério ainda.
Ainda não sabemos tudo, vamos saber mais tarde em que projeto estamos envolvidos. Eles não sabiam tudo, eles faziam aquilo sem perceber que tinha um sentido muito mais profundo, muito maior do que aquilo que eles estavam olhando ali, vendo ali. Como podemos fazer para Deus uma obra original, uma obra sublime? Como podemos fazer uma obra de inexplicável valor? É claro que aqui entra a questão de fazer pela ação do Espírito Santo. Quero chamá-los para um texto do Novo Testamento. Vamos olhar apenas alguns poucos textos, e este de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 11, ele diz aqui, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Veja que é possível sim fazer um projeto original, que venha de Deus, um projeto sublime, maravilhoso, porque Deus quer que façamos pela direção do seu Espírito. Quando fazemos na plenitude do Espírito, quando também fazemos de forma transbordante, aquela ideia de fazer de forma voluntária, eu vejo em João capítulo 7, versos 38 e 39, esta ideia, a voluntariedade, ela só pode acontecer se há também um coração transbordante, um coração que tem para oferecer, para dar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então a diferença também aqui do Velho Testamento, aqueles que receberam o Espírito Santo de forma temporária, para poder fazer o projeto que estava em ação naquele momento, mas que o Espírito Santo não habitaria com eles para sempre, estaria ali para auxiliá-los apenas. E aqui Jesus diz que estaria conosco e que diz o texto, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele dizia isso do Espírito Santo, que habitaria e que habita hoje naqueles que creram em Jesus depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua glorificação junto ao Pai. Então o Espírito Santo de Deus está para fazer esta obra em nós, e aí que entra esta ideia de algo que pode transbordar. Não estamos fazendo oprimidos, como se estamos dando com um esforço exagerado, como se nos fosse pedido algo maior do que podemos. Na verdade, às vezes somos desafiados e achamos que não vamos conseguir. É verdade também, diante da nossa condição humana. Mas o Espírito de Deus quer que nós tenhamos aquele fluir dele, aquela ação maravilhosa dele. E era impressionante como esses apóstolos revelaram essa situação quando foram presos. E quando tinham que explicar da sua fé perante pessoas muito famosas, escribas e fariseus. E esses homens eram homens simples, iletrados, como diz a Bíblia. Mas de repente fluía deles uma sabedoria impressionante, que impactava o coração das pessoas, dos mestres da lei judaica. Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer na minha vida, que nós tenhamos como transbordar, que a nossa vida transborde. Não estejamos sufocados pelas nuvens escuras, pelo peso deste mundo. E sabe, isso não é tão fácil. Não é tão fácil. Especialmente se estamos num deserto. Especialmente se tudo está a combater contra nós, contra o projeto de Deus. Se vemos tantas forças de combate, possivelmente vamos ter que fugir mais para esse refúgio de Deus, esse lugar onde podemos encontrar com Ele, deixar o nosso pesar diante dEle, para poder fluir depois na obra que irá realizar para Ele, que iremos realizar. Estamos dispostos também a formar uma equipe assim, uma equipe que se sujeita à autoridade constituída por Deus, estabelecida, confirmada pelo Senhor. Estamos dispostos a amar esta equipe, amar o nosso irmão que está conosco no mesmo plano, para resgatar o homem que está perdido, para levá-lo a um encontro com o Senhor.
Estamos dispostos a fazer o melhor e fazer o mais rápido possível, sermos os primeiros. Nós vamos observar que nesse projeto aqui, agora entrando na questão do tempo do projeto, eu queria que nós pudéssemos ver que algumas pessoas foram os primeiros a contribuir, a fazer a obra, outros deixaram para depois. E nós, quando temos esta sensação de urgência da obra de Deus, e também o fluir de Deus, que nós estamos cheios desta vontade e desta decisão de cumprir com o projeto que Deus tem para nós, certamente nós vamos ser os primeiros. Nós queremos estar à frente do trabalho, fazendo aquilo que Deus quer de nós. Não para sermos vistos. Nosso nome pode não aparecer lá, mas para sermos instrumentos que Deus pode usar. Vejamos então no sentido do tempo do projeto. Aparece aqui a ideia do tempo do projeto quando nós lemos nos versículos, capítulo 36, versículo 5, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra. Havia um cálculo de necessidades para fazer cada objeto, o que precisava, e o povo trouxe muito, trazia demais. Então, nesse sentido, nós temos uma primeira questão, é que o tempo do projeto, no sentido, nós podemos dizer que atravessa da eternidade passada para o futuro, para a eternidade futura, passando pelo nosso tempo, pelo espaço que vivemos. Porque a Bíblia diz, nós encontramos isso em Tito, onde o apóstolo escreve, Paulo escreve a Tito, e ele diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, se nós pensamos em si no geral do projeto de Deus, ele nasceu lá antes, na eternidade passada. E depois, quando Pedro escreve no capítulo 1, verso 20, ele diz também, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses tempos, últimos tempos, por amor de vós. Deus tem um plano que é eterno. O tabernáculo, o santuário, a tenda do encontro era apenas um símbolo da grande realidade desse encontro com Deus e desse ministério para Deus, do serviço que cada um tem. Vamos pensar no que Paulo ensinou sobre os dons, exatamente isso que Deus nos dá como objetivo, que a gente descubra qual é o meu dom, qual é a minha tarefa e possa exercer isso para todo o projeto funcionar. Então, nesse sentido, Deus tem um plano que é eterno. E no sentido também do tempo, Deus continua chamando pessoas, capacitando pessoas para edificar a obra no seu tempo, onde estamos agora. O tempo também no sentido da oportunidade. Versículo 6, mandou Moisés que proclamassem, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma. Capítulo 36, verso 6. Encerrou, acabou, findou o tempo. Aqueles que fizeram primeiro, aqueles que ficaram pensando se iam fazer, nesse momento vê-se a diferença entre eles. Aqueles que ficaram adiando a sua decisão de fé, de decisão para servir a Deus, de compromisso, de servir a Deus. Aqueles que se colocaram a tempo, conseguiram participar. Os que se atrasaram um pouco, perderam a oportunidade. É por isso que o apóstolo também fala que nós devemos remir o tempo, comprar o tempo, porque os dias são maus. É por isso também que os textos nos dizem para investirmos na obra de Deus hoje, agora. Esse é o tempo da oportunidade. É o tempo para abraçar o projeto de Deus, para encontrar com Deus, para deixar o Espírito de Deus dirigir nosso coração na sua obra. É uma maravilha eterna esse projeto, porque tem a garantia da eternidade. O santuário, como figura, apontava para o futuro, para a eternidade, para aquilo que Deus tem para nós ainda. A tenda do encontro foi apenas a figura do verdadeiro, a figura da obra expiatória, intercessória. Quando pegamos, você pega o tabernáculo, não é uma novidade para muitos de vocês, mas quero me referir a isso, e você coloca, se você retirasse o santuário e colocasse só os objetos, o altar, a bacia de bronze, o altar do incenso, os pães ázimos e o candelabro, e depois a arca lá mais à frente, você vai verificar que ficou exatamente uma cruz colocada com os objetos ali
naquele santuário? Teria isso a ideia da cruz de Cristo mesmo? Que o santuário já trazia escondido naquelas figuras a ideia de que é na cruz que Jesus Cristo faria a expiação? Não sabemos, mas está ali, isso de interessante também, como uma figura daquilo que seria depois na obra redentora de Cristo. Figura do homem em Cristo, novo homem. Paulo fala muito sobre isso, que em Cristo nós somos nova criatura, nós somos um novo homem em Cristo. Figura da eterna habitação de Deus. Quando em Apocalipse a Bíblia diz que Deus habitará com eles. Esse tempo na eternidade, aquele tempo no deserto. Nós estamos agora no deserto e as lutas são muito grandes, mas devemos olhar para frente. Paulo dizia em Colossenses, ele disse, a nossa pátria está nos céus. E cada um desses apóstolos aguardava o dia da sua chegada lá. Esta é uma grande motivação para nós. Quando pensamos que tudo que Deus nos deu aqui, aquilo que deu no passado como figura, aquilo que está a dar hoje a nós, está realmente a apontar para uma esperança segura, uma esperança eterna. Isso deve nos motivar a fazer a obra que Ele tem para nós, fazer aquilo que Ele deseja. Se você fosse convidado a investir dinheiro, investir tempo num projeto para Deus, você faria? É interessante olhar a história das missões. Aqueles que diziam, olha, Deus está constrangendo o meu coração para ir para a Índia, para ir para a África. Veja a história das missões modernas, e veja pessoas que foram desafiadas, impactadas, convictas de que estavam se dirigindo a lugares difíceis para levar a mensagem, mas com uma convicção profunda de que era isso que Deus queria. E Deus tem projetos hoje aqui no nosso deserto. Na nossa situação agora, tão limitados às vezes, por causa desta situação atual, e não sabemos o que será depois desta, não sabemos a crise que virá, tudo parece indicar que o deserto será ainda pior, mas Deus quer ter um encontro conosco nesse deserto. Deus quer trazer para nós todo o suprimento, toda a graça necessária, porque Ele não abandonará o seu projeto, e nós somos parte desse grande projeto de Deus. Que nós possamos realmente pensar sobre isso. Há um projeto de Deus em andamento. Jesus Cristo disse, ide e pregai. Este é um centro onde aparece essa ideia. E depois Ele também disse, eu vou preparar lugar para vocês. E Paulo disse, temos uma cidade celestial. E dessa forma nós temos aqui uma trajetória, algo especial que Deus nos oferece para nos motivar em direção ao seu alvo. Faça um projeto, um propósito. Faça um propósito diante de Deus neste ano. Separe tempo e recursos para fazer a obra que Deus deseja. Para perguntar a Deus como é que você pode fazer a sua obra. Separe tempo para a formação, para fazer aquilo que Deus quer, com liberdade, com voluntariedade, pela fé e pela capacitação que o Espírito Santo dá. A tua obra para Deus será também considerada uma maravilha? Pode não ser aqui no mundo, mas será diante de Deus um dia? Será original, virá de Deus mesmo? É aquilo que Deus queria que você fizesse? Será sublime porque vai glorificar a Deus aqui e por toda a eternidade? Realmente, que possamos pensar, a partir desta ideia do santuário, daquela equipe preparada, daquele projeto maravilhoso, daqueles que se envolveram de coração, de alma, de todo o coração. Nós também possamos pensar, como é que eu posso este ano fazer algo mais pela obra de Deus? Não chegue atrasado. Não deixe o tempo passar. Não seja dos últimos a se prontificar. Faça hoje, faça agora, porque o projeto também vai acabar um dia. Haverá um momento que será impossível fazer. Um momento em que será proibido fazer. Como Moisés teve que proibir o povo de trazer. Haverá um momento que nós não teremos mais esta oportunidade. E Jesus disse que fazia a obra do Pai enquanto era dia, porque a noite vinha quando ninguém podia trabalhar.
Deus nos motive nesta noite a buscar a sua graça, o seu poder, e fazer na força que Ele supre aquilo que Ele também já nos deu para fazer na sua igreja local. Que possamos erguer os fardos juntos, como equipe, como membros deste corpo, e ver a obra do Senhor prosperar num mundo difícil, num deserto. Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.